Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável. Então nesse capítulo a gente vai falar um pouco sobre diversas formas, diversos fatores que influenciam no desenvolvimento sustentável, desde formas de preservar o meio ambiente, a utilização de alguns recursos que são chamados recursos renováveis, ou até alguns recursos não renováveis que favorecem o desenvolvimento sustentável, como também falar um pouco sobre algumas unidades de conservação, que são algumas regiões do nosso país ou até de todo o planeta, que apresentam algumas áreas que são conservadas para que aquele ambiente ele permaneça vivo e saudável por muito mais tempo. Então, nas suas aulas, esse conteúdo ele vai ser dividido em três aulas. Então, nas duas primeiras aulas a gente vai trabalhar conceitos e na terceira aula a gente vai trabalhar algumas questões, certo? Então, vai ser uma aula de resolução de questões. Então, vamos começar. Desenvolvimento sustentável. O que seria esse tema? O que é que ele aborda? Então, a expressão desenvolvimento sustentável pode ser entendida como um desenvolvimento econômico e material que leva em conta as consequências das atividades humanas sobre o ambiente e utilize de recursos naturais que possam ser renovados. Então, lembre desses conceitos que são importantes lá na resolução das questões, certo? Para que não haja degradação do ambiente ou esgotamento desses recursos. Para que uma sociedade se desenvolva de modo sustentável, ela deve praticar atitudes que entendam não apenas as suas necessidades, mas também a necessidade das futuras gerações. Então vejam só, o termo desenvolvimento sustentável é quando a gente está trabalhando, utilizando dos recursos naturais de tal forma que a gente ou não degrade o meio ambiente, ou se for realizar de alguma forma a utilização de algum recurso natural, que a gente esteja repondo esse material, certo? Por que isso? Se a gente pensa, digamos que eu vou utilizar as madeiras de alguma determinada floresta para construir casas. Então, ali não vai me fazer falta agora, mas e as futuras gerações, que não vão ter mais essas árvores, que pode, sei lá, acarretar questões de aumento de temperatura, ou até o próprio ciclo de vida de alguns animais pode ser quebrado com esses fatores, podendo afetar questões de alimentação, entre outros fatores. Então, o desenvolvimento sustentável ele serve para a gente trabalhar essa questão de necessidades futuras das futuras gerações, fazendo com que a gente tenha essa relação entre meio ambiente, economia e sociedade. Então, esse desenvolvimento sustentável ele pensa em a gente realizar as diversas atividades que de fato a gente precisa para viver em sociedade, mas também pensando no meio ambiente para garantir às nossas futuras gerações os mesmos privilégios que a gente, certo? Então, continuando, quais são, para que a gente consiga manter esse desenvolvimento sustentável à tona, ou melhor, em nossas práticas e em nossas atividades, existem alguns desafios. Então, eu trouxe aqui esse mapa conceitual tirado do livro de vocês, que diz o seguinte: desafio para estabelecer o desenvolvimento sustentável da sociedade humana. Vou pegar aqui o laser para acompanhar com vocês. Então, quais desafios são esses? Qualidade do ar. O que é que impede que a qualidade do ar seja mantida por muito tempo? Então, a poluição do ar, que pode vir de carros, pode vir de algumas fábricas, entre outras questões. Então, cada um desses pontos eu vou pontuar e explicar alguns deles, para a gente não deixar a aula muito longa e cansativa, certo? Então, poluição do ar, a chuva ácida, que pode também ser um produto da poluição do ar. Então, se polui o ar, consequentemente, pode gerar alguns gases, como o gás carbônico, o gás nitrogênio, os gases nitratos, que eles conseguem se juntar com a água, fazendo uma reação química, produzindo alguns ácidos. Então, daí dão origem às chuvas ácidas. Os gases que contêm também o enxofre, produzindo o ácido sulfúrico, o ácido carbônico, entre outros ácidos que podem corroborar, que podem favorecer para a produção de uma chuva ácida. Desculpa. A destruição da camada de ozônio, o aquecimento global e alterações climáticas deles decorrentes. Então, aqui são alguns fatores que contribuem para que a gente não tenha uma qualidade uma qualidade ideal do ar. E quanto à água, quais são os desafios para a gente ter uma boa qualidade da água?
Então, a gente tem a quantidade insuficiente de água. Então, a gente vê que com o aumento da população, a gente percebe que a necessidade de água ela aumenta. Com isso, a gente acaba utilizando água que estão lá nos lençóis freáticos, por exemplo. Então, a gente acaba cavando poços e isso acaba tendo um prejuízo futuro. A gente tem o desgaste inadequado das águas servidas. As águas servidas são aquelas águas que saem das nossas casas. Então, essas águas, elas deveriam passar por um tratamento, acabam sendo despejadas nos rios. Então, a gente aí já tem um desafio para a gente conseguir ter uma boa qualidade das águas. Poluição dos mananciais, propagação de doenças transmitidas pela água, falta de acesso à água tratada. Esses aqui são alguns os desafios para a gente ter uma boa qualidade da água. E a obtenção de alimentos, o que é que entra como desafio? A extração de recursos animais e vegetais acima da capacidade natural de renovação. Então, se a gente consome muito determinado alimento, sejam eles frutas, animais ou o que sejam, a gente acaba obtendo acima do que é necessário, ou melhor, uma quantidade acima do que aquele ambiente pode repor, a gente acaba tendo um prejuízo ambiental que pode ser percebido e ser refletido nas nossas sociedades futuras e causar um problema muito sério. Então a gente tem também a perda de totalidade do solo, ou melhor, perda da fertilidade do solo, que isso pode ser ocasionado por diversos fatores, desde de uso de agrotóxicos, alguns outros produtos são colocados no solo, a fome, a desnutrição, o desperdício de alimentos. Então veja que essa questão de sustentabilidade não tem a ver só com poluição do ar. A gente tem essa relação entre sociedade, economia e meio ambiente, que entra aí nessa questão sobre desenvolvimento sustentável, certo? Lembre desse ponto. Seres vivos e biodiversidade, quais são os desafios? A gente tem a caça e a pesca predatória, a gente tem o desmatamento, a introdução de espécies estranhas ao ambiente, que são aqueles animais ou plantas que estão no ambiente, que não deveriam estar, então são intrusos e acabam meio que destruindo a fauna e a flora típica da região. A gente tem destruição ou alteração dos habitats, extinção de espécies. Então, esses aqui são alguns fatores que podem contribuir para um desafio para manter os seres vivos e a biodiversidade de forma adequada. A produção de bens e geração de energia. A gente tem a exploração de recursos renováveis em velocidade maior do que a capacidade natural de renovação. Então, um dos principais problemas do uso de recursos renováveis é a gente utilizar muito desses recursos e ultrapassar a quantidade necessária para que o ambiente ele consiga repor. Então, por exemplo, vamos falar novamente das árvores. Então, se a gente consome ou desmata uma grande quantidade de árvores em determinada região, mais do que a quantidade que essa floresta ela consiga repor novamente, então a gente acaba tendo um problema seríssimo. Então a gente tem que entender que se a gente vai tirar recursos da natureza, a gente tem que tirar de tal forma que ela consiga repor novamente. Então se a gente excede essa quantidade, a gente gera um problema muito sério para o desenvolvimento sustentável. E aí tem essa exploração de recursos que não são renovados naturalmente. Então a gente tem o uso de recursos não renováveis, que se usado de uma forma inadequada, pode acabar faltando nas nossas gerações futuras. Então veja que essa explicação foi uma explicação meio longa, falando sobre os desafios para o estabelecimento do desenvolvimento sustentável, mas foi bem necessário para a gente conseguir compreender e ter aí uma relação entre essa questão de sociedade, economia e meio ambiente que estão entrelaçados na sustentabilidade. Entre outros fatores que contribuem para a preservação do meio ambiente, quando a gente fala sobre, englobando uma parte da questão sobre desenvolvimento sustentável, já que a gente também foca na questão do meio ambiente, é a implantação e a utilização de uma coisa chamada de unidades de conservações, que são as famosas UCs, que elas são de dois tipos, daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho como é que elas funcionam e para que elas servem. Então, elas são um dos recursos quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável. Então, vamos lá. Unidades de conservação podem ser definidas como um espaço territorial e seus recursos ambientais
incluindo as águas jurisdicionais, as características naturais relevantes legalmente instituídas pelo poder público com o objetivo de conservação e limites definidos sobre regime especial de administração a qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Ou seja, isso aqui é o que está em lei. Então, as unidades de conservação elas servem para preservar determinada região. Então, se determinada região está com risco de perder parte da fauna, da flora, aí em algumas situações são instituídas algumas unidades de conservação para ter uma maior preservação. Sendo elas, desde uma questão mais rígida, como um tipo de unidade de conservação que não pode nem ser visitada, algumas que é aberta para visitação, ou até em alguns outros casos, algumas unidades de conservação que alguns povos conseguem viver nessa região, ou seja, aqueles que utilizam tal recurso natural, mas repondo ao mesmo tempo, certo? Então elas permitem esses vários tipos de unidades de conservação com o objetivo de preservar um determinado ambiente. Então, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as unidades de conservação podem ser de proteção integral ou de uso sustentável. Então, a gente tem esses dois tipos. As unidades de conservação de proteção integral prevê a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, normalmente para uso de estudos, uso de pesquisa. O uso indireto é aquele que não envolve o consumo, coleta, danos ou destruição dos recursos naturais. Então, essa é a principal definição para as unidades de conservação de tempo integral. E a gente tem as unidades de conservação de uso sustentável que permitem o uso direto dos recursos naturais e a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos. Então, esse vejo que esse entra meio que na definição que eu comentei com vocês em outro momento, ou melhor, eu acho que foi no slide anterior, sobre a questão de existir alguns povos, alguma determinada população, que vai até utilizar parte do recurso, só que colocando de volta no lugar, certo? De forma socialmente justa e economicamente viável. O uso direto é aquele que envolve a coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais, só que fazendo com que aquele material retirado da natureza seja reposto de alguma forma. Então, aqui a gente tem os dois tipos de unidades de conservação, que são unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável. A gente tem diversos tipos que cada um deles tem um objetivo específico, sejam eles de proteção integral, como sendo estação ecológica, monumento natural, parque nacional, estadual ou municipal, refúgio de vida silvestre e reserva biológica. Esses são exemplos de unidades de conservação de proteção integral. Já o de uso sustentável, a gente tem as florestas nacionais, estaduais, municipais, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de fauna, área de proteção ambiental, área de relevância e interesse ecológico e as RPPN, certo? Então aí a gente tem as principais unidades de conservação encontradas na nossa região, sendo elas de proteção integral ou de uso sustentável, certo? Então, pessoal, o áudio de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, não tenha sido cansativo, já que a gente passou um tempinho focando em alguns dos pontos principais quando se fala sobre desenvolvimento sustentável. E próxima aula a gente continua com esse conteúdo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.